Hoje nós vamos ter aula de ciências. E na aula de ciências nós vamos ver ecossistema, tá? Então, ecossistema. Observe estes diferentes ambientes. Nós estamos na página 116, tá? Neles, podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros. E de elementos não vivos, água, solo, luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes, acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Então, o habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Por exemplo, qual o habitat dos peixes? É na terra? Não, né, pessoal? Qual o habitat das aves? É na água? Não. Então, cada ser tem o seu habitat, né? E se desenvolve respeitando as características daquele lugar, né? Os peixes, eles não sobreviveriam em terra, na areia, né? Então, eles são animais que se desenvolvem e respeitam as características do lugar que ele se desenvolve, que ele nasceu, certo? Então, com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que eles eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente, né? Nesse caso aqui, lá na página 117, está falando das plantas que crescem em lugares secos, em desertos, por exemplo, né? Ou na Caatinga, aqui no Nordeste. Então, aquelas plantas, elas foram criadas para viver em lugares secos. E tem plantas que são, né, foram feitas para viver em lugares frios, né? Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto são exemplos de ecossistema. Então, ecossistema são os ambientes diferenciados. Por exemplo, ambientes de deserto é um ecossistema. Ambientes do mar, outro ecossistema. Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Então, o ecossistema é um conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar, certo? Componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Bióticos são todos os seres que vivem no ecossistema. Fatores bióticos são todos os seres que vivem no ecossistema. E fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, certo? Aí são fatores abióticos. Observe diferentes tipos de ecossistema, lá na página 118. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz, solar e à temperatura. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele, né? Porque no manguezal tem animais que nascem lá e tem animais que chegam lá, certo? Então, a característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Por exemplo, se alguém, ou a própria natureza, né, vai levando um animal que não é daquele habitat, ele vai morrer lá, né?
Se tem um animal no deserto, por algum motivo, alguém levou, alguma coisa aconteceu e ele chegou lá, ele vai morrer. Se ele não for um animal que é próprio para viver no calor, certo? Então, depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos, que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. É por isso que é de fundamental importância a gente respeitar o meio ambiente, respeitar cada ecossistema, né? O que eu mais falo para vocês, né, e para os meus alunos que foram alunos de outros anos, é a questão do lixo, gente, nesses ambientes, né? O que a gente puder fazer para não jogar nada no chão, é bom que a gente faça, porque nós estamos fazendo nossa parte. Se você está no carro, deixe o seu lixinho dentro do carro. Se você está na praia, leve um saquinho, porque isso aí é sua parte no planeta, né? Você está fazendo sua parte, certo? Então, vamos pensar nesses ecossistemas, né? Pensar nos habitats naturais de cada animal, né? O quanto as pessoas jogam lixo nos mares, nos rios, e acaba ali abalando aquele habitat, né? Os animais daquele habitat vão sofrer com aquele lixo. Então, isso é muito triste, né? Muito triste mesmo. Então, é o mínimo que nós podemos fazer, não jogar lixo nesses ambientes. Certo, pessoal? Então, vocês vão fazer aí a página 119 de Ciências e a página 120, certo? Caprichem aí na atividade, façam tudo com atenção, né? Pesquisem no próprio livro, façam tudo bem direitinho, porque no próprio livro que nós acabamos de ler, vocês vão encontrar as respostas, tá bom? E aí, antes de dar continuidade no assunto de matemática, né? Que nós vamos ver aí, né? Já começamos aí com um assunto novo de matemática. Então, antes de continuar esse assunto novo, eu vou relembrar aqui divisão, porque muita gente ainda está com dúvida. E olha, pessoal, você só vai desenrolar a divisão se você estudar tabuada, certo? O desenrolar de uma continha de divisão vai ser feito quando você estudar tabuada. Se você não estiver estudando tabuada, você não vai desenrolar a divisão, tá certo? Eu sempre digo isso, estou voltando a dizer, né? Vamos lá. Vamos começar com outra continha nessa aulinha aqui de divisão, né? Nós já fizemos uma hoje, que foi na correção. Então, eu vou começar aqui com outra. Olha só, prestem atenção. Novamente vou explicar. Nós sabemos que nós não podemos dividir 6 por 4, né? Porque aqui não é 4, aqui é 45. E aqui não vai ser 6, vai ser 69. Então, eu já destaco aqui, ó, 69, certo? Então, 6 dividido por 4 dá quanto? 1. Agora que eu já descobri que 6 dividido por 4 é 1, eu vou multiplicar. Olha, todos os números que aparecerem aqui, eu vou multiplicar vezes aqui, ó. Multiplicar os números daqui pelos números daqui. Primeiro, eu vou multiplicar o de trás para o de trás do número que eu destaquei, que no caso é o 9, ó. Então, 1 vezes 5, 5. 5 para 9, 4. Este para, né? 5 para 9 é subtração. E agora que eu já multipliquei o número de trás, eu vou multiplicar o número da frente. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. E agora eu desço o próximo número, que é 8. Número 8. E faço casinha no 24. Certo? 24 dividido por 4, vamos botar 5, porque 6 é passar.
5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Aí, aqui tem um 8, ó. O número de trás aqui é o 8, o número da frente é o 24. Então, 5 vezes 5, 25, para 28, 3. E o 2 do 28, eu boto aqui, ó, como uma reserva, certo? Já multiplicamos o de trás, que é 5 vezes 5, para o de trás. Agora, vamos o da frente e não esquece da reserva. 5 vezes 4, 20, ó, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, né? 22, 22 para 24, 2. Baixo 9 agora. 23 dividido por 4. 23 dividido por 4. 5 novamente, que 6 vai passar. 5 vezes 5, 25, para 29, 4. Vai 2 aqui, ó, do 29. Reserva de novo. Agora, vamos multiplicar o da frente. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Para 23, 1. Terminamos. Agora, vamos fazer a prova real. Qual é a prova real? 155 vezes 45. Ou vice-versa. 155 vezes 45. Vamos ver aqui. 155 vezes 45. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Agora, vamos para o 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. E agora, nós vamos somar. 5, 7, 9, 6. Quanto é a reserva? 14. Então, vamos lá. 14. Reserva, soma. 9, 8, 9, 6. 6, 9, 8, 9. 6, 9, 8, 9. Continha certinha, ok? Preste atenção em tudo. Fiquem parando aí o vídeo para aprender de onde eu tirei tal reserva, de onde é que eu tirei tal número. Tia Rejane fez o que agora? Ela fez casinha em que? O que é casinha, né? Então, preste atenção, vai parando para entender e tente fazer sozinho, certo? Porque a gente só aprende tentando fazer, ok? Então, vocês vão ter essa continha aí, ó, para fazer. 9, 6, 5, 9, dividido por 45. Bem fácil também. Quero ver quem é que vai acertar. Faz no caderno e me manda a foto, ok? Então, vocês têm essa continha para fazer e 2 folhinhas de ciências, que é a página 119 e 120, tá bom? Então, beijos, até amanhã. E eu estou esperando as fotos das maquetes, tá bom? Esse trabalho da maquete, você pode mandar a foto até sexta-feira, tá bom? E só quem vai fazer é quem não fez o vídeo da semana de trânsito, tá certo? Beijinhos e até amanhã. E eu estou no privado com vocês, podem falar comigo a qualquer hora, tá bom? E pra quem me perguntou, eu estou bem, tá, pessoal? Estou muito bem, fiquei boa. Muito obrigada pelo carinho. Beijos e até amanhã.